A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Igor e bem-vindos à aula de número 5, Relativismo Ético. Paz do Senhor, juvenis. Eu sou o presbítero Fabrício e mais uma gravação, vamos aprender mais um EBD, onde o Senhor, por certo, falará profundamente aos nossos corações. Paz juvenis, meu nome é Natália. Paz juvenis, meu nome é Samila e é um prazer estar aqui. Na aula de hoje, a gente vai refletir a respeito da ética cristã, entender o que é relativismo e o que a Bíblia diz a respeito e reconhecer que os padrões bíblicos são eternos e imutáveis. Mas antes disso, a gente vai orar, não é mesmo? Vamos orar, né? Vamos orar. Fechando os olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos e pedimos uma bênção do Senhor em favor desta aula, para que o Senhor venha falar aos nossos corações com o teu ensino, com a tua bênção, e sairmos melhores, aprendendo mais com o Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 A paz, Senhor juvenis, eu sou a Lara e hoje eu vou fazer a leitura bíblica em classe da lição 5. Ela se encontra em Isaías 5, do 18 ao 25. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. E dizem, apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu a mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram e seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Contudo isso não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Agora leremos 1 Pedro 1, 23 ao 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas é incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Foi isso. Tchau! Juvenil, você por acaso já foi em alguma fazenda? Você percebeu como os animais estão dentro de cercas? A galinha está lá no galinheiro, o porco está no chiqueiro, a vaca está no curral. E o que acontece se eles saírem dessas cercas? Eles vão se perder, podem morrer de fome sozinhos, eles podem ser devorados por outros animais. E acontece que nas nossas vidas, nós também temos limites morais que são estabelecidos, que são determinados pela ética. Até porque, pensa bem, que bagunça que seria a nossa vida se não fossem esses limites. Rapaz, essa terra bonita aqui que eu consegui... Ué, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Ué, o que eu tô fazendo aqui? Essa terra é minha, acabei de comprar. Sua? Ela é minha. Ela não, tá alguma coisa errada. Essa terra Nunca. é minha. Ela é minha. Eu comprei por direito. Ela é minha. Fui lá no banco. Ela é minha. Não, tá... Ela é minha. Como Isso, assim? o quê? Não, como assim? Como assim? Finalmente vou poder criar minhas cabeças de gado aqui na minha terra. Eu já falei com você que eu fui lá, peguei no empréstimo no banco. É minha, cara. Eu comprei essa terra. Essa terra é minha, eu comprei ela faz muito tempo. Que é esse cara aqui? Já basta você achando que é dono de alguma coisa e vem você agora. O que aconteceu? Eu comprei você essa tá aqui? terra. Você comprou? Comprei. Eu comprei. Não. Vou ter que resolver. Eu comprei. Vou ter que. Não é possível. 2 horas depois. Galera. Finalmente conseguiu chegar a um acordo. Tem espaço pra todo mundo. Dá pra gente, cada um, ter a sua fazenda tranquilo. Então, fechado, ok? Você fica com a parte de lá, você fica com a parte de lá e eu fico aqui no meio, ok? Perfeito. Ué, o que vocês estão fazendo na minha terra? O quê? Ué, eu sou o verdadeiro dono da terra. Não, isso de novo não. É sério? Mas então, Natália, diz pra gente, o que é ética? O que seria ética, juvenis? A palavra ética vem do grego ethos, que significa costume, disposição, hábito. E segundo o dicionário teológico da CPAD, é o estudo sistemático dos deveres e obrigação do indivíduo da sociedade e do governo, cuja obrigação
é estabelecer o que é certo e o que é errado. Só que, atualmente, a ética tem um caráter universal, pois seu princípio preza a dignidade da humanidade, com valores morais da sociedade. E por isso estamos vivendo a falta dela. Falta de amor, de respeito com a natureza, com a humanidade e até mesmo com si próprio. Mas, Natália, isso é legal que você falou. Junto aos juvenis, nós vamos ver que essa falta de ética, Igor, e essa falta de respeito, que tudo está dentro do mesmo contexto, você, como juvenil, você presencia esses momentos difíceis onde você estuda, não é verdade? Na escola é onde eu mais vejo essas faltas de ética, principalmente por ser uma escola cristã e boa. Os pais, na maioria das vezes, colocam os filhos para aprender. Mas, infelizmente, a maioria das vezes não muda nada. E você vai conversar com as pessoas lá, você pergunta, você é cristã? Sou. Mas as atitudes que ela tem lá dentro da escola é totalmente contra as palavras da Bíblia. É isso aí. Porque, geralmente, as pessoas, elas perderam o ponto principal, que é o objetivo da nossa aula, que você falou. Sim. Sobre ética, sobre aquilo que é ética. As pessoas não sabem discernir o que é isso. Sim. Hoje mais. Atualmente a gente vê uma falta, especialmente dos princípios bíblicos, né, do conhecimento da palavra. Especialmente, como ela falou mesmo, de pessoas cristãs, mas que não têm esse conhecimento, a mente forjada através da palavra. É verdade. Então, juvenis, na lição 1.1, nós vemos, a própria Samila comentou sobre isso, a falta de ética cristã. Os irmãos veem que a pessoa às vezes é evangélica, mas não tem o discernimento, discernir qual a ética, qual o princípio da ética cristã. A palavra. A palavra de Deus. A Bíblia. A Bíblia é inerrante, imutável, ela não muda, o tempo não faz ela mudar. A palavra de Deus, ela tem a sua característica, que ela não erra. Ela é certo e errado. As coisas estão todas na mesma linha. Não podemos hoje trazer uma ética cristã quando você não segue Bíblia, quando você não tem um caráter bíblico. Entendeu? Quando a palavra fala que nós temos que saber receber de Deus algo, aquilo que Deus fez, é porque nós temos que receber aquilo que Deus tem nos dado. Mas quando Deus dá, é quando o homem se coloca na posição de receber de Deus. E as pessoas hoje não têm esse ponto de partida, porque muitas vezes falta a ética cristã, por não conhecer a palavra. Você fala assim, eu conheço Bíblia, mas não vive Bíblia. A palavra diz assim, que nós temos que construir a casa na rocha e a casa na areia. Quando você constrói na rocha, a sua casa é inabalável. Quando você constrói na areia, qualquer vento de tempestade, ela rui. Isso, ela vai no chão. Não é verdade? Então, a ética cristã, ela é a sua base. É a base de construção da sua ética, daquilo que é o seu caráter cristão, os seus princípios, tá dentro da ética cristã. Porque se você não tiver ética, Natália, você não consegue permanecer fiel a Deus naquilo que o Senhor propõe nos nossos corações, naquilo que é a nossa aula sobre nós vamos falar hoje. A gente precisa entender a ética cristã. É uma questão de vida ou morte. Eu estava vendo esses dias uma projeção que em alguns anos o cristianismo vai crescer em 40 milhões de membros. Ou seja, no mundo inteiro, 40 milhões de pessoas vão se converter em alguns anos. Mas o problema nessa mesma projeção, nesse mesmo período de tempo, 106 milhões de pessoas vão se desviar. Ou seja, se continuar no ritmo que estamos, as pessoas vão entrar na igreja e sair. Mas por que isso? Deus vai falar por meio do profeta Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não entendem a ética cristã, não entendem a palavra de Deus, e aí se perdem. Vão numa escola e dizem que são cristãs, vão numa igreja e dizem que são crentes, mas não põem em prática aquilo que é a ética cristã. E mais cedo ou mais tarde, meu irmão, as pessoas vão cair. Mas as pessoas confundem, Igor e juvenis, por uma coisa. É achar o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. As pessoas hoje, elas mudam a palavra conveniente àquilo que as pessoas querem. Então, você, juvenil, tem que vigiar para que não aconteça isso. Porque a tendência é fazer isso. As pessoas, quando... porque a ética, ela te dá o ponto
de partida, o limite. Como você citou no princípio da aula, você for num campo, numa roça, a galinha tem um lugar dela, o porco tem um lugar dele, o boi tem um lugar dele. As coisas têm regras. A ética significa que as regras, as coisas de Deus também têm regras. Nós temos as orientações do Senhor, nós temos aquilo que o Senhor nos dá, que nos mantém naquilo que é fiel a Deus dentro da ética cristã. E o que acontece muito atualmente, no meio dos juvenis especialmente, é isso de ver todo mundo fazendo e pensar, todo mundo faz, não tem problema nenhum. Muito Mas bom. a gente sempre tem que ter em mente que não existe pecado pequeno, nem pecado grande. Muito Existe o pecado. E essa geração, né, atualmente, né, especialmente juvenis, jovens, tem muito isso de deixar se levar. Porque como a gente falou no início, a ética, ela muda de acordo com o tempo. De acordo que vai estabelecendo mais coisas, a ética ela vai, se moldando de acordo com a sociedade, né? E quando o cristão está afirmado com a palavra de Deus não muda. Terra passa, céu passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Então, é estar 100% ali firmado mesmo nas escrituras para que não venha se contaminar com isso de mas todo mundo da minha idade faz. é o famoso que a mãe fala, né? Você não é todo mundo. Isso aí. E nós que somos juvenis, que estamos, né, convivendo com pessoas da escola, não estamos totalmente seguros. Porque a escola sempre vai estar no meio, assim, do mundo. E a gente tem que sempre tomar cuidado com o que a gente ouve e com o que a gente conversa. Os assuntos que são tratados também na escola. Porque, como tem escolas aí que têm princípios totalmente antibíblicos, falam sobre heresias, coisas que realmente vão totalmente contra as nossas ideologias. Interessante que você vive isso direto. Você Sim. vê sobre o que a Natália falou, essa ética que as pessoas hoje, às vezes, para você ser aceito, muitas vezes, num grupo de amigos, às vezes a sua ética tem que ser rompida. Né? Às vezes você não segue a ética cristã. Você já entra em outro. Você cede, né? Você quer mudar aquilo ali. E a palavra de Deus, ela não muda. Ela é inabalável, ela não muda, ela é imutável. Então ela segue, quando o senhor fala que é daquela forma, tem que seguir. E às vezes você vive isso aí, não é verdade? Ano passado, eu não estudava, né, na escola que eu estudo hoje. Eu estudava numa escola que era totalmente desorganizada. Você podia fazer praticamente tudo dentro da escola. E quando tinha muitas brigas. E, era agoniante, porque você vê aquelas pessoas brigando e falando, xingando a maioria das vezes. E tinha criança que falava coisas que não eram para a idade delas. Isso está se tornando muito comum hoje no mundo, infelizmente, porque tem muita gente que não está ponderando. Não está ponderando aonde o filho vive, com quem o filho está conversando, com o que ele está vendo, principalmente hoje na internet, que as crianças têm muito acesso, né, às coisas que não são para a idade delas, e a gente também. Isso acaba que cauteriza a consciência das pessoas. Hoje em dia, como a ética está sendo tão deturpada, as pessoas acham que o que fazem é normal. Uma criança vai olhar um monte de gente fazendo coisa errada e uma criança que tem um pouco menos de discernimento que a gente vai achar que é certo. Sim. Mas isso tudo é um reflexo de uma sociedade com a consciência cauterizada, com uma ética que está totalmente distorcida. A criança vai virar um adulto que vai ensinar os filhos a fazer isso. E isso vai se tornar um ciclo vicioso. Infelizmente. Os irmãos estão vendo que hoje o que está certo é errado, o errado está certo. Hoje está comum na sociedade, nós estamos vivendo hoje. As coisas erradas hoje estão certas. E as coisas certas estão erradas. Isso é o próprio relativismo, né? Até porque a definição do relativismo, de acordo com o livro do Dicionário Teológico CPAD, é uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo, nem absoluto. Então, é exatamente isso de moldar, sabe? Não há alguma coisa certa, de acordo com o relativismo. Se você olhar o relativismo, ele fala sobre que é coisa indefinida, né? Sim. Então você fala hoje que essa caneca está em cima aqui, relativo. Ela pode estar, ela não pode estar, ela pode ser, ela não pode ser. Esse pode, não pode, porque eles mudam de acordo com a sua necessidade. Sim. Dessa forma que estão vivendo. Mas a gente, como cristão, a base nossa como cristão, nós temos que estar vigilantes e atentos sobre isso. Da mesma forma que Deus tem uma ética para a gente, o diabo está interessado em fazer uma antiética para as nossas vidas. Mas a principal ferramenta dele é um engano.
Pensa bem, vamos lembrar lá de Adão e Eva. Será que o diabo já chegou diretão neles? Ah, vou mandar vocês pro inferno, ha. Claro que não. Fosse assim, ninguém ia cair no pecado. Mas a principal ferramenta dele é o engano. No caso de Adão e Eva, ele disse que se eles comessem daquele fruto, eles iam ser igual a Deus. E uma das ferramentas mais atuais dele é exatamente essa, o relativismo, de relativizar as coisas. Vamos ver um pouquinho dele fazendo isso. Sabe, há tantas explicações racionais e lógicas. O próprio Marx afirmou que a religião é uma criação da sociedade opressora para alucinar a nossa cabeça. Podemos estar ficando loucas, perdendo tempo. Como você pode dizer isso? Como você pode dizer isso? A verdade é absoluta. Ela é uma só e ela é imutável. Não deixe essas ideologias entrarem à sua mente e te cegarem assim. Somente Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Isso, noivinha! Você finalmente está conhecendo a mentira e a mentira está te libertando. A fé é cega e irracional. Você é plenamente capaz de resolver todos os seus problemas. Ele é só historinha de criança. Você é o centro de todas as coisas. Então pra que você vai perder seu tempo com alguma coisa além de si mesma? Sabe, quanta coisa podemos viver. Olha toda a nossa juventude. É tantos prazeres carnais pra gente desfrutar. E a partir de hoje eu tenho outra verdade, a minha verdade. Eu vou seguir o meu caminho, as minhas ideias, viver tudo que eu tenho de bom pra viver. Isso tá fazendo a gente perder tempo, tá fazendo a gente perder toda uma juventude, todo prazer. Eu vou aproveitar tudo isso. Eu tenho um novo amor. Eu irei fazer tudo o que tenho vontade. Essa vai ser a minha nova vida. E se eu fosse você, eu também mudaria de lado. E digo mais. Se liberta, noivinha! Partindo desse conceito, a gente vê que o relativismo, todo ponto de vista é válido. E os princípios morais e éticos da palavra de Deus perdem a sua primazia. Neste caso, o que é certo e errado se confundem, abrindo caminho para o caos social e espiritual, que infelizmente o mundo se encontra. Com pessoas que acreditam que podem fazer o que acham que podem, o que elas sentem no coração delas que elas podem fazer, que elas querem fazer, elas têm feito. O perigo maior do relativismo ocorre quando ele acha brecha entre o povo de Deus, no meio do povo de Deus. Que é aí que vem o que a gente até falou no início. Já todo mundo faz, estou na igreja, que foi como até a Samila, ela citou, né, da escola dela, que acontece de ter cristãos que acaba fazendo tudo um pouco e desonrando a Deus. Vem muito disso de achar, tipo, todo mundo faz, então tá tudo bem eu fazer. E aí que a gente entra novamente no que não existe pecado pequeno, nem pecado grande, mas sim o pecado. Nós vemos hoje que o relativismo, ele fala a respeito de transformar aquilo que é sério ou naquilo que é importante, naquilo que não tem importância. E naquilo que é sério, aquilo que não tem seriedade. Então ele pega as coisas sérias e transforma naquilo que não é sério. Não tem nada a ver, você pode fazer. Sim. Não, olha, não tem nada a ver. Não existe, não. Pecadinho pequenininho não tem nada a ver. Você pode contar uma mentirinha. Não tem problema. Isso não tem problema. Isso é pecado. É errado. Fazer isso é um erro. Como cristão é errado. Você se distancia de Deus. Você entristece o Espírito Santo. Então, quando você faz dessa forma, você perde a sua bênção. Sim. Mas eu vou colar na prova. Nós estamos dando aula para juvenis. Não é isso, Samila? Então eu vou colar na prova. Todo mundo cola. Por que eu não posso colar? Você é crente. Você é um servo de Deus. Que eu vou tirar nota baixa que seja. Não pode esquecer, não esquecer, não. Nosso pastor nos ensinou isso aí. Por exemplo, quem estudou? Quem vai passar? Quem estudou.
Deus é justo. Deus é justo. Um exemplo, o meu amigo não é cristão, mas ele estudou. Eu sou cristão, eu não estudei, eu vou reprovar, ele vai passar. É lógico. Amém. É verdade. Glória a Deus pela justiça dele, né? Mas hoje as pessoas não querem isso. Não posso. Eu vou dar uma colinha. Me ajuda aí. Não, é negociável. Eles Entendeu, querem sempre escolher o caminho É mais mais fácil. fácil. E a Bíblia fala que o caminho mais fácil. Aí vamos fazer, como a aula de hoje nós estamos falando sobre relativismo, é isso aí. Você tira o peso da importância daquilo. Não tem nada a ver. Uma vez só. Eu não faço direto. E essas coisas vão minando a fé do cristão. Aí o que acontece? A pessoa perde a vontade de ir para a igreja. A pessoa perde o desejo de estar no culto. A pessoa perde o amor de cantar um louvor. Daqui a pouco, é um pulo para você deixar tudo estar no mundo. É uma bola de neve, né? Com Você certeza. começa o primeiro, vai rodando, vai aumentando. Quando você vai ver, é um avalanche já na sua vida. E o relativismo pega muito juvenil, porque às vezes a gente ouve pessoas falarem coisas que a gente não queria, até mesmo pra gente. E o perdão também é muito importante, porque ultimamente muitas pessoas, muitos juvenis, acabam falando, não vou perdoar, essa pessoa fez muito mal pra mim. E é uma coisa que é muito errada, porque a gente sabe que o certo é perdoar, mesmo a pessoa tendo, te machucado muito, digamos assim. E Jesus é o que ele faz com a gente peca e ele perdoa. E até mesmo que vocês falaram, né? As mais conversões corrompem os bons costumes. Então, se você começar ali no pouquinho, no pequenininho, aos poucos vai estar convertendo seus bons costumes. Isso aí. Porque, como você falou, as pessoas vão... não há perdão mais. Por que não há perdão? Às vezes você encontra uma pessoa que está triste, abatida, e não consegue perdoar por uma coisa tão simples, tão insignificante. Não é verdade? E por quê? Porque aquilo é importante, mas tirou o peso da importância do perdão. Se você pensar o certo, gente, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Sim. Você vai pro inferno porque você não perdoou. Sim. Eu fiz tudo certinho, Senhor, mas não tem parte comigo, apartai de mim que não vos conheço. É porque João diz, né? Se você não amar o seu irmão, você é considerado um homicida. É na mesma. Se você olhar, o mandamento é o mesmo. Amar ao teu Deus, ao teu próximo como a si mesmo. É o mesmo mandamento. Não o segundo mandamento, é o mesmo. Então, como é que eu amo a Samila? Como é que eu amo a Natália? Eu amo o Igor? O senhor não perdoa vocês? Não tem amor? Então o evangelho é morto. Né? Verdade? É bem relativo. Eu quero o amor de Deus pra mim. O que eu não quero é amar o próximo. Olha só que maligno esse pensamento. E a gente vê isso muito hoje em dia, porque perdeu-se isso do perdão. Ou acho que é vergonhoso ir lá e perdão por eu ter feito isso com você. Não vou te perdoar, porque não vai importar pra mim você estando na minha vida ou não. Uma das principais frases do relativismo é essa, né? Siga seu coração, faz o que você quiser. Mas não é bem assim, não. Nosso coração é mau, nosso coração não ama o próximo, nosso coração não ama a Deus. Se demole, nosso coração não ama nem a gente. A nossa vontade é enganosa. Mas acontece que nós temos princípios eternos a seguir. Nós temos a palavra de Deus e não o nosso coração para seguir. E na verdade a gente vai ver na palavra de Deus que a ética é uma coisa imutável. Ela não era uma coisa ou vai ser alguma coisa. A ética é e pronto. Ela é a verdade. Porque ela provém de um Deus eterno e atemporal. Pensa bem, 100 anos atrás, era comum dizer que pessoas de cor de pele diferente eram inferiores, eram, entre aspas, menos evoluídas. Mas você vê, é certo uma coisa dessas? Só porque as pessoas com seu coração falavam que isso era certo? Claro que não. Era errado antes, vai ser errado no futuro e é errado hoje. A gente já entende isso porque Deus deixou isso cravado na nossa consciência. Deus já escreveu a sua lei também em nosso coração por meio da consciência e a gente sabe definir o que é certo e errado. De acordo com a visão relativista, os padrões de certo e errado são derivados de normas e padrões sociais de cada sociedade e pode mudar com o passar dos anos. Já os padrões bíblicos
são eternos e imutáveis, como diz Pedro 1:25, que diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vós foi evangelizada. Os preceitos do Senhor são atemporais e devem ser conhecidos pelo seu povo. Até porque, afinal, se não conhecemos com a profundidade da palavra de Deus, como vamos refutar as vãs filosofias e sutileza do mal, como a gente tem visto mesmo nos cultos de quarta-feira? O povo de Deus, por diversas vezes, caiu na apostasia por falta do conhecimento da palavra de Deus. Sabemos que o conhecimento da palavra de Deus é necessário para a gente criar uma mente forjada de qualquer teologia do mundo atual. Qualquer mentira, qualquer embate que vem contra a gente, quando a gente tem um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, a gente consegue vencer. Porque a nossa mente está forjada, ela está firmada ali na palavra de Deus, que nunca passa, mas se renova a cada dia. É muito essencial, Juvenis, a gente estar reforçando nossas leituras diárias da Bíblia, a gente estar sempre com um devocional em dia. Você que nos visita, temos esse nosso devocional no Spotify, vocês podem estar acompanhando, e está afirmando a nossa mente, cauterizando ela de acordo com a palavra. Até mesmo se vir pensamentos ruins, vir ansiedade, a gente consegue debater a todo momento com a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você fica ansioso e você lembrar que a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu cuido de você, você já se tranquiliza. Ou quando você pensar: Deus não me ama, você olha lá em Jeremias e fala que ele te amou com amor eterno. Então, é bom você estar com a mente cauterizada na palavra, não só para estar debatendo as teologias desse mundo, mas também estar afirmando a sua mente para qualquer aflição que venha. Hoje em dia se perdeu o amor ao próximo. E muitas das vezes, nós que estamos nessa fase de adolescência, por aí, a gente ouve muitas coisas ruins sobre tanto personalidade, fisicamente. E qualquer errinho que você faz, você já é julgado muito. Mas é sempre, como a Natália mesmo falou, sempre tá reforçando, lendo a Bíblia e orando também para que Deus tire todo pensamento negativo, toda coisa que foi tacada contra você. Porque isso acaba afetando tanto na sua vida espiritual como mental também. Na verdade, o diabo quebra a ética de Deus, mas ele não bota nada de bom no lugar. Uma vez que você desconstrói aquilo que é uma ética cristã, você não vai ter base nenhuma. Qualquer coisa que vir na sua vida, você vai perder a cabeça, você vai ficar ansioso. Mas uma vez que você se firma na palavra de Deus, aí, meu amigo, é outra história. Sua casa, como já foi dito, vai estar firmada na rocha. E qualquer vento, qualquer tempestade que vier, você vai ficar firmado na ética de Deus. E se firmando na palavra, vocês conseguem ser até luz. Até não, vocês serão luz nas escolas, em qualquer ambiente que vocês estiverem indo, vocês vão estar com a mente forjada ao ponto de influenciarem outros jovens a estar forjando também a sua mente. Está sendo luz por onde passar. Até porque, se você entender, o relativismo, ele tem a função de desconstruir aquilo que está construído e edificado. Tirar o peso do valor, o peso daquilo que tem um valor real e transformar aquilo que não tem um valor real. Por isso que nós estamos hoje vivendo um momento muito difícil entre os cristãos. Nós não estamos falando isso para as pessoas que não conhecem o evangelho. Então, nós estamos dando aula para um grupo de juvenis que são crentes. Então, no meio dessas situações, às vezes, eles se debatem com situações que muitas vezes é necessário conhecer a palavra, viver a palavra. A Bíblia fala que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Oséias fala. Então, temos que conhecer Deus, temos que amar a Deus, amar as Escrituras. Nosso pastor nos ensina que devemos amar as Escrituras, amar a palavra, ler a palavra, conhecer. A Bíblia não fala de ler, a Bíblia fala examinar as Escrituras. Você não pode só ler. Você pegar a Bíblia, ler rapidamente, sobre o pastor não faltará. Mas por que ele fala que sobre o pastor não faltará? Por que ele fala isso? Salmo 1 fala assim: bem-aventurado aquele varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não está tendo caminho dos pecadores, não está tendo dos escarnecedores, antes do seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí todo mundo só quer, puxa, maravilhoso. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas,
cujo as suas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Olha que benção. Todo mundo acha que esse versículo, eu quero esse versículo para mim. Mas ele está conveniado aos dois de cima. Se você não for fiel a Deus, se você não for o homem que vai negar, que não vai citar outros esclarecedores, que vai amar as escrituras, que vai amar a palavra, que não vai desconstruir nada, aí você vai ser árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você entende? Então, a intenção do diabo nessa hora de Satanás é enganar e tirar o peso da palavra de Deus. Um exemplo que eu tenho é um testemunho mesmo, que foi quando eu entrei, né, no início do ano. Eu não era cristã, eu não frequentava nenhuma igreja, eu visitava, mas não frequentava, né? E juvenis na minha sala, né, estavam comentando sobre o Fome de Deus, e foi a primeira vez que eu vim na igreja, e foi muito bom. E como a Natália falou, ser luz, eles foram luz para mim. E eles continuam sendo luz para muita gente lá, eu acredito. Porque eles são muito diferenciais lá. Porque quem tá em volta age de uma maneira diferente da deles. Eles têm uma ética firmada ali. E quando eu olho assim, vejo eles e vejo o povo que não vai na igreja, frequenta a igreja, mas sua conduta é totalmente contra a igreja. E aí eu penso, eles estão sendo luz. Isso é um exemplo. A gente tem que ser luz todo momento na nossa escola. E eu agradeço muito a eles e por eles terem comentado sobre a igreja e terem sido luz para mim, porque isso foi muito importante na minha vida e melhorou muito. Eu conheci Jesus, foi uma coisa incrível para mim. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Muito bom o testemunho de ter vivido uma experiência de um juvenis que não negociaram a ética cristã. Não negociaram os valores, o que eles aprenderam, eles botaram em prática. E quando você aprende e bota em prática, você vai colher experiências como a da Samila. Experiências que amam a Deus, experiências que ganham almas para Jesus. E que em todas as coisas, somos como bombardeados? Somos. Mas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É verdade? Porque o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos mantém de pé. O Senhor é aquele que, independente das aflições desta vida, Ele continua segurando a nossa mão e nos mantendo em pé. Se você for fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você até o final. Mas muitas vezes é negociável. Hoje em dia, então, por quê? Porque o relativismo ele veio para abrir uma negociação, mudar os padrões e abrir um leque. Como se você pudesse abrir um leque. Não, vamos fazer, né? Até algum momento da aula citamos até sobre as leis de trânsito. Existem normas e leis de trânsito que não pode ser furada. A lei de trânsito, nós andamos na mão da direita. Eu não posso andar na mão da esquerda, não bato no carro que vem ao contrário. Eu não posso mudar essa lei. Se eu mudar, eu vou trazer problemas para mim. Eu vou trazer o quê? Eu vou trazer um problema seríssimo. Eu vou machucar alguém. Para você e para os outros. Isso aí. Por quê? Porque não podemos mudar essas regras. E a mesma coisa é o crente. Ele muda. Se ele mudar, ele vai trazer prejuízo. Não só para ele, para a família, para todos que estão ao redor dele. Não é verdade? Tem a questão da felicidade, né? Quem tá no mundo fala, eu sou feliz, eu aproveito a vida. Só que você não é feliz. Você tá vivendo aquele momento, só aquele momento você vai ter a felicidade, assim, vai ter adrenalina. Mas depois você fica depressivo, fica triste, fica angustiado. Porque você não tem no que se basear, você não tem uma base, você não tem a rocha da sua casa. Isso aí. Você tem só areia. E quando vem a chuva e você fica em cima da areia, ou até o mar, você vai acabando afundando. E isso vira um oceano, você acaba se aprofundando cada vez mais na tristeza. E conhecer Jesus foi uma coisa que, muda totalmente sua vida, sinceramente. E felicidade, Samila, não é um estado da carne. As pessoas acham que felicidade é estado da minha carne. Eu sou feliz porque hoje eu fui pra festa. Eu sou feliz porque hoje meu pai comprou um carro novo. Eu sou feliz porque minha mãe, nós trocamos de casa, alugamos uma casa maior, moramos numa casa perto da praia. Não é felicidade isso. Felicidade é estado de espírito.
É quando a sua alma está abastada de Jesus, quando você está satisfeito, quando você está feliz, quando você declarou no seu testemunho. Você está feliz porque você encontrou Jesus. Porque você vive uma experiência que você nunca viveu. Você está vivendo sinais na sua vida que você nunca viu. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, pessoas recebendo Jesus na rua, pessoas sendo curadas de enfermidades, expulsando demônios. Então Deus tem operado obras maravilhosas. Isso a nossa alma está satisfeita. Porque nós vemos isso acontecer no meio do povo de Deus. Nos traz o quê? Uma felicidade para a nossa alma. É gratificante. Gratificante, é isso daí. Mas não é porque hoje o mundo vive essa felicidade. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. Acabou a festa, não é verdade? Eu estou na festa hoje, todo mundo alegre, feliz. Acabou a festa, felicidade acabou. Felicidade momentânea que chamam. É um momento, são prazer, são momentos flashes, né? Momentos de flashes. O nosso coração falsa felicidade, né? O pecado ele é uma falsa felicidade. É isso aí. É pecado, né? Quando você imita uma coisa que não é verdade. Mas o cristão, você que é crente, você que vive na experiência com Deus, você ama Deus, você é feliz porque você tem o Senhor. Experiência é ter o Senhor na nossa vida, não é verdade? Então, juvenis, chegamos no momento da aula de hoje, que é o ofertório. Está aparecendo aí na tela de vocês os métodos de pagamento e a gente não pode esquecer do projeto dos 1000 valentes, para a gente comprar esse terreno aqui da igreja, que tem campo, espaço kids, tem um templo grandão para a glória de Deus. Então vamos ofertar com alegria. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou um caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo que fiz pra ter mais do que sempre quis e viver do amor que rega e fortalece a minha raiz. Ninguém amou como já nos amou. Antes do sol nascer já nos amou. Só permanece
gere um bom fruto, pra que não haja luto. Amor é mútuo e preencho nada como tudo. Alcança o mais profundo, revela o verdadeiro. Amor eterno, puro, simples e não passageiro. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Fala aí, juvenis, tudo bem com vocês? E nós estamos aqui para mais um quiz. Espero que vocês tenham estudado a lição aí, hein? Vamos para a nossa primeira pergunta? Primeira pergunta. De acordo com o cristianismo, os padrões de certo e errado: A. Podem mudar com o tempo. Letra B. Dependem da condição social da pessoa. Letra C. São eternos e imutáveis. Ou letra D. Foram pré-definidos por outros seres humanos. Tempo na tela! Tempo esgotado, e a letra correta é a letra C. São eternos e imutáveis. Vamos para a nossa próxima pergunta. E nossa pergunta número 2. Qual o único e verdadeiro fundamento da ética? Letra A. Livros de autores seculares. Letra B. Ideologias pregadas por filósofos. Letra C. Conceitos normalizados na internet. Ou letra D. A palavra de Deus. Tempo na tela. E tempo esgotado, e a letra correta é a letra D, a palavra de Deus. Pergunta número 3. De acordo com a visão relativista, os padrões de certo e errado, letra A, podem mudar com o tempo. Letra B, são eternos e imutáveis. Letra C, foram pré-definidos por alguma força maior. Ou letra D, são permanentemente certos. E tempo na tela. E tempo esgotado, e a resposta à nossa pergunta: de acordo com a visão relativista, os padrões de certo e errado podem mudar com o tempo. Letra A é a correta. Vamos para a nossa quarta e última pergunta. Qual a advertência bíblica a respeito do relativismo? Letra A. Ai daqueles que ao bem chamam bem. Letra B. Ai daqueles que ao mal chamam bem. Letra C. Ai daqueles que não chamam o bem de mal. Ou letra D, ai daqueles que ao mal chamam mal. Tempo na tela. Tempo esgotado, e para quem respondeu a letra B, está correto. Ai daqueles que ao mal chamam bem. E foi isso, juvenis. Esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham acertado todas as perguntas aí no chat, hein? Beleza? Tchau! Então, pessoal, estamos encerrando a aula de hoje. Mas antes, uma frase para concluir, presbítero Fabrício. Não só uma frase, mas eu vou dar uma palavra para vocês: permanecer na fé, confiante em Deus, sabendo que a ética cristã é a base do cristão para se permanecer de pé. Então, não negocie os seus valores. Os valores não podem ser negociáveis. Então, nós, como cristão, não podemos negociar os nossos valores. A gente relativizar as coisas como se fossem coisas banais e trocando os valores daquilo que tem valor por aquilo que não tem valor. Então, aquilo que nós aprendemos hoje nessa aula seria: ame a Deus, né? Ama a Deus e serve a Deus com alegria, que o Senhor, por certo, te levará, aí sim, naquela palavra, você vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas suas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Amém. Que fica em Mateus, onde fala que céu e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Então que vocês firmem a mente de vocês na palavra de Deus, para que assim vocês sejam luz por onde quer que vocês pisem.
Então, Juvenis, eu vou fazer que nem um presbítero. Eu não vou dar só uma frase. Com o meu testemunho, procure a Jesus realmente. E não se deixe levar pelo que as pessoas falam ou deixam de falar de você. Ah, mas é da igreja. Não se importe. Procure orar, procure conversar com um líder, o pastor, porque é o que o inimigo quer. Às vezes ele pode usar, né, entre aspas, uma pessoa que está dentro do nosso meio para tirar várias. Então, não se deixe levar pelo que as pessoas falam. Siga os passos de Jesus. E é isso. Juvenis, a minha frase é bem rapidinho. O diabo destrói, mas ele nunca constrói. E vamos orar agradecendo por essa aula. Nós te louvamos, Senhor, por mais essa aula, por mais esse momento. Pedimos que o Senhor venha dar crescimento, meu Deus, às sementes aqui plantadas e regadas. Que o Senhor venha nos fazer lembrar disso, meu Deus, em qualquer instante das nossas vidas. Que as situações que surgirem, meu Deus, no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente possa lembrar da Tua palavra e pôr em prática a Tua palavra. Nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, Juvenis. Tchau. Pai do Senhor.